Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso café com pão espiritual, né? Estamos retornando depois desse feriado com os nossos estudos. E antes da gente começar, né, o nosso estudo do livro Nosso Lar, queria convidar a todos a fazer comigo o Salmo 23, né? Em intenção, em benefício aos russos e aos ucranianos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje começaremos o capítulo 28. Caso vocês não lembrem, no capítulo 27 foi aquele momento onde o André Luiz despertou, né? Naquele momento, ele teve aquela atitude tarefeira, teve uma transformação, a mudança mesmo, né, de André Luiz. Então, onde ele viu a Narcisa, né, a enfermeira, começando naqueles trabalhos, e era muito trabalho, né, junto daqueles irmãozinhos, fazendo aquela limpeza do ambiente. Quando ele viu aquilo, ele se sentiu tocado, né, ele se sentiu com muita vontade verdadeira de querer ajudar, de servir. Ele levantou e tomou atitude tarefeira. Foi aí que deu aquela virada de chave, né, para o André Luiz. E ali, eu vou ler o trechinho final, onde ficou, eu acho que ficou bem marcante, né, onde ele fala assim: o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então aqui foi aquele momento marcante para André Luiz, né, gente? Onde ele deixou de ser o assistido para começar a assistir, né? Então vamos lá. Capítulo 28 é Em Serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Vocês lembram todos aí do crepúsculo, né? Da prece coletiva? Todos os dias lá, né? É nosso lar, naquele horário determinado. Todos param, todos que podem, né? Sua maioria, param suas atividades para fazer uma prece coletiva, né? Então, é naquele horário do crepúsculo. Então, esse é um momento sagrado. Quem tá em casa, liga seus receptores, né? E se unem em prece. Aí ele fala, depois, né, desse momento que eles ouviram a prece do crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividades do umbral. A gente também já estudou sobre isso, né? Quem são os samaritanos, gente? São os trabalhadores, né, do Ministério da Regeneração, que vão lá no umbral, lá naqueles lugares mais difíceis do umbral, resgatar os irmãos que estão prontos, né, para ser socorridos. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operação desta natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Ou seja, né, os samaritanos, em determinados momentos específicos, eles se comunicavam, né, com o posto lá do Ministério da Regeneração. Ele é igual a gente, né? Quando a gente viaja e a gente liga para nossa família e fala, olha, eu já estou em determinado lugar, tá tudo bem, parei para almoçar, parei para ir ao banheiro, né? A gente fica se comunicando até chegar
a concluir a nossa viagem. É mais ou menos assim que eles faziam. Era uma coisa bem, como eu vou falar, bem controlada, tudo muito certinho, né? Muito organizado, né? Então os samaritanos, eles ligavam para eles lá e falavam: ó, estamos em tal lugar, já resgatamos tantas pessoas, para poder o pessoal lá da retaguarda, que eles falam, tá ciente, está se preparando para os trabalhos vindos posteriores. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despedidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Isso é uma verdade muito grande, sabe? Às vezes a gente, quando começa a se dedicar a um trabalho, onde você vai fazer alguma coisa em benefício de alguém, sabe? Um trabalho de doação, de caridade, um trabalho às vezes numa casa espírita, numa igreja, sabe? Aquele trabalho que você realmente está fazendo por amor, em benefício do outro. Você pode estar morrendo de cansaço físico, morrendo, mas dentro do seu coração é uma alegria, uma satisfação tão grande que ela ultrapassa o seu cansaço físico. É mais ou menos isso que ele quer falar aqui, ó. Pô, ele trabalhou e estava muito cansado, mas a alegria que aquilo ali estava gerando no coração dele, a satisfação, era um tônico, né, de vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos das sombras. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas as espirituais 29 irmãos. Olha que interessante, gente. Eles foram nos abismos das sombras. Olha a profundeza dessa situação, né? Em que lugar esses irmãos estavam, né? 29 irmãos. Ele está falando aqui, né? Multidão de infelizes. 22 em desequilíbrio mental. E 7 em completa inanição psíquica. O que é isso, gente? Os 22 com desequilíbrio mental, eles são aqueles que estavam realmente perturbados mentalmente, tá? Mas existia ainda 7 em completa inanição psíquica. Olha que ponto, gente, esses irmãos estavam. Inanição psíquica, gente, ele está completamente catatônico, paralisado. Ele não fala, ele não mexe os olhos, ele não movimenta. Ele vive um pesadelo mental tão grande, deixa ele completamente inerte. A cabeça dele, ele tá passando por de pesadelos terríveis, mas ele não se move, ele tá catatônico, ele tá inerte. Ele tá igual uma estátua ali. Aí eles também foram resgatados. Então eram 22 em desequilíbrio mental, né, perturbado, e 7 completamente paralisado, né, inerte. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Gente, olha o quanto que é a dedicação desse trabalho dos samaritanos, o quão difícil. Eles já estavam trabalhando o dia todo, né? E eles iam chegar só lá no Ministério só depois da meia-noite. Olha a quantidade de trabalho, o nível de dedicação, de doação desses irmãos, né? Não é, os samaritanos, gente, não é apenas aqueles irmãos que têm boa vontade. Ah, eu tenho boa vontade, eu vou me oferecer para ser um samaritano. Não. Além da boa vontade, eles são altamente preparados e qualificados para fazer esse serviço, sabe? Porque é um serviço realmente que depende de muita coisa. De muita força, de muito amor, né? De muita sabedoria, muito equilíbrio emocional, sabe? Eles vão em lugares realmente muito que ninguém quer ir, a maioria não tem preparação para ir. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam
Fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desdobrava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Gente, André Luiz aqui, ele caiu naquele negócio igual a gente, sabe? Aquele que a gente fala assim, acha que a pessoa morreu, virou fantasma, e sai voando, sai transmitindo pensamento, se comunica pelo pensamento, voa pra lá, voa pra cá, porque virou igual aquele fantasminha camarada, atravessa a parede, e não é bem assim, sabe? Tudo depende da nossa evolução, dos nossos entendimentos, né? Do nosso estudo, do nosso aperfeiçoamento. Quanto mais, como eu vou dizer assim, quanto mais material, quanto mais ainda com muitos vícios, né, da matéria, menos sutilezas, menos possibilidades o espírito tem. Entendeu? Quanto menos defeitos, quanto menos coisas materiais, mais teremos essas. Não é oportunidade, gente, como é que fala, meu Deus? Quanto mais a gente vai ter essas condições, né, de volitar, né? Você vê, André Luiz até agora ele anda de aeróbus. Então, vamos lá, a gente depende de muito aperfeiçoamento, né? De muito estudo, de muita dedicação. Então, André Luiz, nesse momento, ele achou, pô, por que tu vai trazer todo mundo em massa de sacrifício? Não é todo mundo espírito, porque ele não vem voando pra cá. É praticamente isso que André Luiz quis dizer, né? Aí, Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz quanto a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Nesse momento aqui, gente, Tobias, ele foi assim um professor muito atual, muito dinâmico, porque, gente, quando a gente consegue ensinar alguma coisa para alguém, para as crianças, um professor, ele consegue trazer as coisas mais, tirar daquela coisa formal e trazer exemplos, trazer modelos assim, que tragam um pouco de diversão, um pouco de suavidade no ensinamento. Ele é um professor máximo, todas as crianças adoram, todas as pessoas falam, ele é muito legal, ele consegue ensinar a gente com uma sutileza muito grande. Então, nesse momento, Tobias foi assim, ele fez um exemplo. Realmente, ó, o avestruz e a andorinha, todos dois são aves e têm asas, né? Porém, o avestruz só chega lá no alto se for levado. E a andorinha, ela corta os céus e vai, entendeu? E todos dois são aves, é a mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Todos são espíritos, mas alguns ainda estão com os fluidos, estão ainda muito presos, muito densos, muito presos às coisas materiais. Não consegue ainda a sutileza de volitar, né? De ultrapassar por paredes, se alimentar com pensamentos, se limpar, né? Mentalmente, ainda não consegue. A natureza não dá salto, é isso que ele quis dizer aqui. No livro dos Espíritos, gente, acho que se não me engano, na questão 100, eu convido a todos vocês a pegar e estudar, fala sobre a escala dos espíritos. Explica, Allan Kardec explica ali direitinho essa questão de espírito mais elevado, menos elevado, a escala que todos os espíritos têm, tá? Convido vocês a pegar, se não me engano, na questão 100 em diante, tá? E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite, precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7
e os enfraquecidos na câmara 33. Gente, eu gosto muito do Tobias, sabe, como trabalhador, porque o Tobias, ele é aquele servidor proativo, sabe? Ele resolve tudo, ele tá sempre de boa vontade. Ó, apareceu o problema? Não apareceu? Então vamos resolver. Como que tem que fazer? Vamos fazer, sabe? Ele não reclama, ele não fica ali murmurando, tipo, caramba, poxa, vai vir 29 irmãos, o que a gente vai fazer? Ai, meu Deus, a gente não vai conseguir, vai ser muito trabalho. Ai, vou ter que passar do meu horário de trabalho. Como é que vai ser? Não, o Tobias, ele é um exemplo e ensinamento pra gente, sabe? Muito grande. Os problemas vão vir, entendeu? As situações difíceis vão vir. Agora resta saber como que a gente prefere encarar, né? O que a gente... Escolha o seu difícil. Vai ser difícil de qualquer jeito, gente. Ou reclamando, ou ficar ali murmurando, ficar ali esperando o limite, quando não tiver mais o que fazer, você vai lá, vai agir. Ou você pega e fala, aconteceu o problema, tem um problema? Vamos lá, como é que vamos começar? Vamos resolver, vamos agir, vamos andar, vamos fazer, né? Tobias é assim, então, tipo assim, ele é um exemplo. Tobias realmente ele é muito proativo. Então ele já falou, né? Não, vai chegar, a gente não tem problema de relojamento, não. Bota lá os perturbados no pavilhão 7, os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra na fonte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou, né? Nesse momento ele: resolvemos facilmente a questão da hospitalidade. Beleza, a parte de alojamento a gente resolveu. O mesmo, porém, não se dará no que concerne à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Olha que coisa bem interessante, gente. O que é esse momento aqui que ele está falando? Que os auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir o serviço de comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Porque, vocês lembram que eu falei? Esse livro, ele foi psicografado, né? Essa história estava se passando no começo da Segunda Guerra Mundial. Então tinha muitos trabalhadores, os mais fortes, como a gente está falando aqui, trabalhando nas crostas terrestres, em auxílio aos encarnados que estavam passando pela Segunda Guerra. É o momento da gente avaliar, sabe? De refletir. Como será que está agora o plano espiritual? Essa situação que estamos passando agora, Rússia, Ucrânia, vocês podem ter certeza que eles estão muito atarefados, eles estão passando por muitas, né, dificuldades, trabalhadores ali tão intensos, sabe? Estão ali, ó, às vezes, como aqui no livro, deixando, né, algum outro setor para vir para cá para a crosta, tá aqui ajudando, sabe? Tá aqui fazendo algo pela gente. E isso nos gera mais responsabilidade, sabe? Porque quanto mais se sabe, mais se é cobrado. Então nós sabemos, mais do que nunca, que nesse momento a espiritualidade toda está trabalhando fervorosamente e precisa muito, 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 muito da nossa ajuda psíquica, das nossas preces, dos nossos pensamentos positivos, da nossa união, gente, em pensamento, em sentimento, em oração, né, para esse momento que estamos passando aqui no nosso planeta. Porque não pensem vocês que a guerra está lá longe, está na Rússia, está na Ucrânia e nós não seremos atingidos. Sim, não existe fora, gente, não existe longe, está todo mundo dentro do mesmo planeta, dentro da mesma oportunidade, sabe, de reencarnação, de estarmos juntos aqui, nessa nave mãe que é o nosso planeta Terra. E o que acontecer lá com eles gera, sim, problemas para todos nós, encarnados e desencarnados, né? Nosso resgate é coletivo, sabe? Temos a oportunidade de estar juntos. Quem aí poderia imaginar que iria passar, né, por um momento como esse?
eu pelo menos nunca pensei que poderia passar. E que ainda temos que pedir muito, que orar muito para que isso não aconteça, né? Coisas piores que vai afetar o mundo em todo. Então, como eu falei, quanto mais se sabe, mais se é cobrado. Todos nós não somos mais leigos, né? Então precisamos assumir a nossa responsabilidade perante os acontecimentos. Então vamos orar, rezar, fazer prece, novena, pensamentos e sentimentos, tudo está valendo, gente. Tudo e toda forma está valendo. Então vamos lá, vamos continuar. Então, invista as nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados, por causa, né, que estavam no começo da Segunda Guerra. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ou seja, eles iam precisar do pessoal igual o plantão, né, em hospital. Enfermeiro e médico, pessoas que pudessem trabalhar direto lá, né, durante a noite, porque o pessoal que estava vindo, né, o pessoal dos samaritanos, eles iam chegar extremamente cansados, não teriam condições de ficar ali e continuar a assistência ao trabalho. Aí, gente, nesse momento, olha que coisa linda. Ofereça-me com prazer, para que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. André Luiz, né, levantou e falou, tomou atitude tarefeira, que muito mais, gente, importante do que você fazer alguma coisa que já é sua obrigação, é você se prontificar, sem nenhum interesse, simplesmente aquilo tocar em você e falar, eu tô aqui, vou ajudar, né? É muito mais prazeroso, gratificante, muito mais forte, em vez de você esperar alguém te pedir a ajuda, e você falar, não, sim, ajudo. Mas é você levantar e tomar a sua atitude tarefeira. Não precisar ninguém pedir, sabe? Porque é muito fácil a pessoa pedir e você falar, tá. Mas e a sua espontaneidade? Aquilo tocar no seu coração, você falar, antes de... Não precisa me pedir, gente. Você olha, você enxerga as necessidades. Às vezes está do seu lado. São mínimos detalhes, coisinhas bobas, sabe? Tem um peso muito grande quando você realmente levanta, né? E toma essa atitude tarefeira. Então, nesse momento, André Luiz fez isso, né? Ele falou, ofereço-me com prazer para o que eu possa aproveitar. Tobias endereçou-lhe um olhar de profunda simpatia mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmeras durante a noite? Perguntou admirado. Tobias falou, você tem certeza? Você quer ficar aqui durante a noite, passar a noite aqui, né? Os nossos irmãos aqui enfermos? Está preparado para isso? Você quer? Aí ele responde, André Luiz, outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Que lindo, né, gente? Eu fico assim, a gente começa a lembrar a trajetória de André Luiz, e quando chega nessa parte aqui, eu pelo menos eu fico assim, sabe, admirada, fico feliz que a gente vê isso, né? Então ele fala, por que não, né? Por que eu não vou ficar aqui a noite toda? Outras pessoas não fazem, por que eu não? Tô forte, tô bem, tô disposto. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando, pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupas adequadas, petrechos de enfermagem, eu e Tobia movíamos pesado material do pavilhão 7 e na câmera 33. Olha que interessante, a gente fala, eu vou ficar lá esperando chegar... Não, gente, ali começou realmente o trabalho pesado. Narcisa estava vendo roupa de cama, roupa para os enfermos, os petrechos de enfermagem, né? Aquelas coisas que elas iam usar.
Enquanto André Luiz e Tobias pegavam no pesado mesmo, estavam arrumando espaço, colocando camas, né? Chegando para lá, os armários, as coisas, encaixando leitos e camas. É bem legal, é bem interessante a gente imaginar isso. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Como eu falei, né, gente? Um trabalho, gente, fraterno. Quando você faz um serviço fraterno, você pode estar morrendo de cansaço físico, mas o sentimento que brota dentro do seu ser é inexplicável, sabe? A força, a gratidão, o refazimento é maravilhoso. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudesse advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante a minha mãe e aos benfeitores que haviam encontrado no Ministério do Auxílio. André Luiz aqui, ele diz assim, naquele momento de trabalho, ele não estava pensando no que ele iria ganhar, ele não estava pensando no bônus horas, sabe? Ele não estava pensando nas recompensas imediatas que ele ia ter. Ele estava naquele momento pensando, olha, tá, eu estou me sentindo digno agora de tudo aquilo que eu recebi, de tudo aquilo que fizeram comigo. Quando eu chegar na frente da minha mãe e daqueles amigos benfeitores, eu vou estar feliz, eu vou estar bem, porque eu vou estar assim, eu digno, eu vou olhar para eles e falar, olha, sabe, o que vocês fizeram por mim, o que vocês me ajudaram não foi em vão, eu estou aqui, estou retribuindo, sabe, sou digno de merecer tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou, desejo a você muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais, né? É aquilo que a gente já falou, lembra? Lá no plano espiritual também tem. Você pode trabalhar 8 horas, quantas horas você quiser. 4 horas, 2 horas, 10, não importa. Mas a sua grande maioria trabalha 8 horas e no máximo 12. E depois você tem que descansar. É obrigatório você ter sua pausa, seu descanso, né? Porém, o Tobias está falando aqui, ó, quando for 8 horas, você vai descansar, tá? O máximo de trabalho é 12, porém estamos em circunstâncias especiais. Gente, é igualzinho aqui na Terra. No hospital, você, se meu plantão acaba tanto, mas se acontecer, chegar de repente, sei lá, 30, 50 pessoas muito ruins, precisando de ajuda, você vai acabar dobrando o seu trabalho, triplicando lá. Quanto tempo você tiver que ficar, você vai ficar. Então é aqui, ó, esse esforço que você está fazendo, que ele está explicando aqui, é devido às circunstâncias especiais, porque geralmente o trabalho no máximo é 12 horas. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa. Vocês lembram, gente, que eu falei aqui para vocês? Gente, guarda esse nome, lembra de Narcisa. A gente vai ver muita coisa de Narcisa ainda, né? Então aqui a gente está vendo que Narcisa vai começar esses trabalhos assim, com o André Luiz assim, mais próximos. Eles vão começar a desenvolver, né? Essa cumplicidade. Então vamos lá. Impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Gente, olha aí, gente, começa aqui, né? Uma linda amizade entre Narcisa e André Luiz. Mas a irmã, a que trabalha muito? Perguntou André Luiz, né? A certa altura da palestra amistosa. Sim, ela respondeu.
Permaneço das câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Nossa, nessa hora que ela falou isso, André Luiz, né, como todo mundo aqui já conhece, já pensou na cabeça dele, né? Meu Deus, que desejo é esse que ela tem, né? Que desejo será esse que ela já trabalha lá? Na Câmara de Retificação, que não é um trabalho simples, né? Um trabalho bem puxado. Há 6 anos e alguns meses e ainda precisa de mais 3 anos. Que desejo é esse que ela tem, né? Que ela precisa passar 10 anos na Câmara de Regeneração. Aí, né, ele continua. Ante a silenciosa indagação de meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério. Endosso, gente, vocês lembram o que é endosso? A Narcisa quis dizer, além do trabalho dela, né, que ela está tendo ali durante 10 anos, ela precisa de um, como se fosse um fiador, sabe? Uma fiança, como se fosse uma intercessão. Eu preciso de uma intercessão. Agora ela falou que eu preciso de um endosso muito sério. Gente, então já viu que o pedido dela não é simples. Não é simples para ela falar isso. Então o André Luiz pergunta, né? O que quer dizer com isso? Aí ela responde. Precisa encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Ou seja, ela precisa reencarnar, né? A oportunidade de reencarnar com alguns espíritos afins, amados, que ela diz aqui, né? Para poder elevar em conjunto, resgatar e evoluir em conjunto. Não adianta ela evoluir sozinha, nem eles. Ela precisa dessa oportunidade. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada e aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e a nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Olha isso, gente. Vamos refletir. A Narcisa está precisando reencarnar em conjunto com alguns espíritos amados para poder evoluir em conjunto, correto? Ela pediu em vão, não conseguiu, porque ela andava muito perturbada e muito aflita. Aí sugeriram a ela recorrer à ministra veneranda, né? E a ministra veneranda falou o que para ela? Olha, eu vou te ajudar, eu vou endossar o seu pedido, porém, né? Eu preciso que você, não, ela falou assim, eu exijo, olha a palavra, eu exijo que você trabalhe 10 anos consecutivos nas câmaras de regeneração. Gente, aí a gente analisa, nossa, pesado, né? Exigiu 10 anos de trabalho. Isso é uma punição, gente? Não, isso não é uma punição. Sabe o que é isso? É uma medida educativa. É muito diferente de punição. Por que no ministério? Não porque nas câmaras de retificação. Porque é onde os espíritos estão em desequilíbrio emocional. E é exatamente isso que ela tinha. Desequilíbrio emocional. Então, e era tão forte, era tão perturbador, que essa perturbação foi em conjunto, gente. Entendeu? Vários espíritos que conviviam com Narcisa quando encarnada passavam por esse transtorno. Então era preciso que realmente Narcisa aprendesse, gente, na prática, convivendo com esses irmãos que também têm esse desequilíbrio. E o que é esse, como ela fala aqui, né? Que ela precisava trabalhar 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios de sentimento. Que desequilíbrio é esse? Tão grave. Gente, é o apego em excesso, é o ciúme em excesso, é a possessividade, é o controle, é aquela questão de você achar que é dono do outro, sabe? Que aquele outro é sua propriedade,
sabe? Aquela coisa doentia, que faz mal, que a gente fala, ciúme é coisa de amor. Não, gente, ciúme não é. Tudo que é desequilíbrio, tudo que é demais é ruim. Então a gente precisa buscar o equilíbrio. Por que ela está falando aqui, ó? Desequilíbrio de sentimento que gerou isso. Porque, com certeza, gente, vocês podem ter certeza que aí tem alguma coisa a ver com apego de filho, de marido, né? Foi uma coisa assim muito, 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 muito grave, né? Essa possessividade, esse ciúme, esse controle. A gente vê aí em várias. Hoje em dia a gente ainda vê muito isso, sabe? Um relacionamento a dois onde um deles ou os dois acham que são donos, o outro é propriedade dele. Só pode fazer o que ele quer, a hora que quer, tem que obedecer, tem que estar ali, não pode olhar para o lado, não pode. Gente, o que mais tem? A pessoa não pode viver a sua individualidade porque o outro acha que é dono. Não é só entre um relacionamento de casal, mas também de mãe, de filho, de pai, de filho. Achar que porque é filho é propriedade, tem que mandar, tem que exigir, o filho tem que ficar ali o tempo todo em função, não pode fazer nada, porque quer mandar, quer exigir no relacionamento, quer mandar na vida, nos filhos, em tudo. Então, é isso que ela fala aqui, que onde teve o desequilíbrio dela. Voltamos lá. E o que Narcisa precisa fazer agora, gente? Ela precisa aprender a amar de forma equilibrada. Narcisa está ali, esses 10 anos na Câmara de Regeneração, onde todo mundo tem o seu desequilíbrio emocional, aprendendo o amor universal, a compartilhar esse amor. Como a André Luiz falou ali na frente, ela distribuía o amor maternal para todo mundo. Ela era carinhosa com todo mundo. Ou seja, porque a gente ainda é muito nosso, para os nossos, né? E ali ela estava aprendendo a quebrar essa fronteira, né? E abrir aquele amor universal. Quem ainda não é, né? Quer dizer, eu não sei como é que... Tem um ditado que fala... Farinha, fubá é pouco, meu angu primeiro. Eu não sei como é que é um ditado que tem aí. Mas a gente ainda é muito assim, ó. Eu vou fazer isso aqui pro meu, né? Pros nossos, né? Pro meu, pro nosso, para o nosso, o meu, o nosso, né? A prioridade é sempre o nosso. Eu já até falei uma vez aqui, né? Se tem um pouquinho de refrigerante, você corre e vai lá, enche primeiro o copo do seu filho. Que se não sobrar pro resto, acho que seu filho está garantido, né? Então a gente precisa quebrar um pouquinho isso e começar a abrir o nosso leque de amor, né? Trazer esse amor universal para mais para próximo da gente. E continua. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio que viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos, né, ele começou a gritar: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada e transformada em mãe espiritual dos sofredores. Que lindo! Gente, olha isso, né? Aquela irmã dedicada e transformada, esses 6 anos e alguns meses, transformou Narcisa em mãe espiritual dos sofredores, né? Narcisa aprendeu a amar com amor universal, com equilíbrio, sabe? Então, aí a gente começa a entender essa exigência da ministra veneranda, né? Essa medida educativa. E eu encerro aqui, gente, o capítulo 28, deixando essa pergunta para cada um fazer para si mesmo, sabe? Cada um agora, quando a gente finalizar, durante o dia, quando tiver um tempo, for deitar, for descansar, refletir e pensar, né? Será que os nossos sentimentos estão equilibrados? Vamos analisar, né? Os nossos sentimentos. Vamos se fazer essa pergunta. Será
que os meus sentimentos estão equilibrados perante a minha família, meus amores, os meus amigos? Será que está equilibrado? Então é isso. Que cada um possa fazer e consiga responder essa pergunta. E se achar que não está, gente, a gente sempre tem uma oportunidade todos os dias de começar uma nova história. Então sejamos gratos por essa oportunidade. Convido a vocês mais uma vez a estar sempre em oração, em prece, em pensamento pelo nosso planeta Terra que está passando por esse momento. Rússia e Ucrânia precisam agora do nosso amor, do nosso carinho e de nossa prece. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana abençoada. Até a próxima, se Deus quiser.